Bem-vindos novamente a todos que nos acompanham, ao nosso time da plataforma global e um especial obrigado a esse grupo muito forte de painelistas que conseguiram estar e juntar hoje, né? Esse painel ele vai até o meio-dia e é um painel onde a estrutura dele, o moderador, no caso eu, vou direcionar uma pergunta para cada painelista. Este painelista tem 5 minutos para responder, isso vai demorar 30 minutos. Depois a gente tem um debate onde cada painelista pode comentar algumas respostas, fazer uma réplica por 3 minutos. Isso vai demorar 20 minutos. E a terceira parte são perguntas e respostas que os participantes podem endereçar pelo chat, que a gente, como moderador, vai direcionando aos painelistas. Também uma sessão de 30 minutos. Sampaio, desculpa te cortar, só porque tem gente perguntando aqui, você falou a pergunta é no chat, não, a pergunta é no QIA, porque o chat está desabilitado para os participantes. No é o QIA. Obrigado, Pedro. Eu gostaria agora de anunciar os painelistas da sessão de hoje. Nós temos conosco hoje a Tassiana Bolzan Daulan, que é engenheira de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem trabalhando no Olan desde 2011 e a partir de 2020 a Tassiana já assumiu a responsabilidade pela divisão de cafés especiais do Grupo Olan, além de seguir com o trabalho no campo da sustentabilidade, onde ela já atua desde 2019. Recentemente juntou-se ao corporativo do Olan como membro do Comitê de Sustentabilidade e membro atuante na execução de metas da América Latina para o grupo. Temos conosco também Christian Lobauer, da CropLife Brasil, que é mestre e doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. Atualmente foi presidente executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos BR até 2013, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bayer no Brasil 2013 a 2018 e atualmente é presidente executivo da CropLife Brasil, diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp desde 2006. Temos também Marcelo Brito, formado em Engenharia de Alimentos pela Unifeb de Barretos, atua no setor de óleos vegetais há mais de 30 anos. Em 2019, assumiu o cargo de presidente do Conselho Diretor da BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e cofacilitador da Coalizão Clima, Florestas e Agricultura. E é membro de vários conselhos empresariais e ONGs nacionais e internacionais. Temos Raquel Miller, da Nestlé, com muita experiência no trabalho com alimentos e bebidas. Sua carreira é pautada nos insights dos consumidores. É muito importante a gente se vender bem para o nosso consumidor no agro. Planejamento de mercado e estratégias de vendas. E desde 2018 atua no segmento de cafés com marcas Nescafé Doce, Gosto e Starbucks. Temos Edmilson Calegari, bacharel em Ciências Contábeis pela Univento Espírito Santo. Ele atua há bastante tempo como gerente corporativo de mercado na Cobriel, cooperativa dos produtores ali do Espírito Santo, principalmente de Conilon, com mais de 30 anos no mercado de café. E fechando o nosso time, temos José Luiz Tejão Megido, doutor em Educação, jornalista publicitário, com especializações em Harvard, MIT e INSEAD, professor convidado pela Archive Company e FIA USP, comentarista da Jovem Pan, do Estadão Online e diversas mídias, autor e coautor de 34 livros. Muito obrigado e muito bem-vindos. A GCP desenvolveu uma série de ferramentas juntamente com sua estrutura de governança ao longo dos anos, para apoiar o processo de melhoria contínua dos produtores de café, rumo a mais sustentabilidade. Essas ferramentas incluem o Currículo de Sustentabilidade do Café, o CSC, e o aplicativo
CSC, o Sistema Interno de Gestão para a Sustentabilidade, e um conjunto de indicadores para medir performance do produtor no campo. A Plataforma Brasileira de Sustentabilidade, composta pelo Conselho Consultivo Nacional, CCN, e pelo Grupo de Trabalho Brasil, GTB, está consolidada e madura e trabalha unida para promover a melhoria contínua na cadeia do café. Contudo, há diversos desafios para que os produtores implementem as boas práticas do currículo de sustentabilidade do café. As mudanças na produção são graduais e levam tempo. Em paralelo, existe a crescente demanda do mercado consumidor, principalmente no exterior, que pressiona a indústria para comprovar a sustentabilidade de seus produtos. A indústria tem necessidade de respostas rápidas que nem sempre são factíveis no campo, na velocidade desejada. As cooperativas, traders e empresas de insumos estão no meio desse processo, buscar o equilíbrio. A Covid-19 está gerando mudanças rápidas em diversas estruturas do mundo e parece ter contribuído para acelerar a demanda por sustentabilidade, de maneira geral. Então, dentro desta contextualização, quero começar algumas perguntas. Primeiro, para o nosso colega Edmilson Lael. Edmilson, como a Coabriel vê as ferramentas da Plataforma Global do Café agregando valor ao trabalho da cooperativa e do produtor? E o que seria necessário ser feito para acelerar o uso destas ferramentas? Bom dia a todos. É satisfação imensa poder participar desse trabalho promovido pela plataforma. Eu vejo como fundamental para a gente desenvolver o nosso trabalho de sustentabilidade essas ferramentas que foi criada aí pela plataforma e que nós estamos implantando junto ao nosso quadro de produtores. Ela é importante pelo seguinte: a sustentabilidade a gente já vinha praticando há vários anos, desde quando a gente sentiu a necessidade dos nossos produtores de desenvolver produtividade, desenvolver qualidade, ter lucratividade no seu negócio, ser mais profissional dentro do seu negócio. E nós não tínhamos uma ferramenta onde nós podíamos registrar isso. O que nossos produtores estão fazendo de bom, o que nossos produtores, alguns de nossos produtores estão fazendo de bom que outros não estão, o que podemos fazer para disseminar esse trabalho para que todos tenham uma melhoria sempre nas suas propriedades, quanto à questão da sustentabilidade, os pilares, né, do meio ambiente, como que um está cuidando de suas nascentes e o outro não está, o que nós podemos fazer, aproveitar de bom o que um está fazendo e passar para o outro fazer. Na parte econômica, por que uns estão produzindo 60, 80 sacas por hectare e outros continuam com 30? Então, a gente não tinha assim, uma ferramenta para medir isso e para poder divulgar esse trabalho junto ao nosso grupo de produtores. Então, a ferramenta veio para ajudar nesse sentido. E eu acredito também que a ferramenta ela pode, de agora em diante, dar uma informação que a gente pode passar para os nossos clientes que nós estamos fazendo um trabalho correto. Nós fazíamos a sustentabilidade, mas não divulgávamos isso. Não tínhamos uma ferramenta onde que mostrava os números que nós estamos atingindo dentro dessa questão da sustentabilidade, para poder acreditar isso. Então, agora nós temos essa ferramenta que vai possibilitar a gente acreditar junto aos nossos clientes que nós estamos fazendo realmente um café sustentável. Também eu acredito que é muito importante esse trabalho da plataforma, porque ela não une, não trabalha só com o produtor ou só com o comerciante, ela está trabalhando toda a cadeia, está pegando desde o produtor até o consumidor. Isso mostra que nos dá a oportunidade de ver. Por exemplo, nós temos aí um produtor
produzindo café a R$300 e o custo, e está vendendo café a 290, está tendo prejuízo. O que a gente pode fazer usando essas ferramentas? Mostrar para o nosso consumidor lá que está sendo inviável produzir café. A gente pode fazer essa linha, essa conexão entre o produtor e o cliente e mostrar aonde que nós podemos melhorar. Então, essa ferramenta ela veio para poder melhorar o nosso negócio. Muito obrigado, Edmilson. Muito bem colocado. É importante a gente agrupar para o performance para saber as metodologias de trabalho através dos nossos interventores. Muito interessante. Christian, muito bom dia novamente. Como a CropLife entende que a iniciativa coletiva dos agroquímicos pode contribuir para transformar o uso de agroquímicos em café, protetores de cultivo, de algo negativo para positivo? E quais são os argumentos que sustentam estes pontos positivos? Olha, Eduardo, primeiro queria cumprimentar todos os amigos aí presentes no debate de hoje e deixar um registro de sucesso cada vez maior para a plataforma que vocês desenvolveram, que é um benchmarking para outros setores da agricultura e do agronegócio brasileiro. A nossa indústria, Eduardo, é a indústria de defensivos, toda a indústria de biodefensivos e de sementes, de insumos, de tecnologia vegetal, tem muito interesse naquilo que a plataforma está fazendo e, evidentemente, que o produtor de café tenha cada vez mais consciência e conhecimento a respeito do que essas tecnologias todas fazem e como elas podem ser úteis para o produtor de café, né? A imagem que esse setor tem, ou que infelizmente, que esses produtos têm, não é boa. Não cabe aqui discutir por que isso aconteceu do jeito que aconteceu, mas a resistência que existe, a simpatia ou a empatia que existe com os produtos de defesa vegetal é muito baixa. Então, o que é importante da iniciativa é que a gente pode, a iniciativa coletiva dos agroquímicos ou agrotóxicos ou agrodefensivos, depende de quem fala, se gosta ou gosta mais ou gosta menos, mas é essencial, porque o que a gente pretende, se aproximando da plataforma, aqui no caso do café especificamente, mas vale para qualquer cultura, o que a gente pretende é mostrar sempre para o produtor e para a sociedade em geral que o que a gente faz é muito seguro e é essencial para o aumento da produtividade. E, como consequência, é um parceiro direto da sustentabilidade, porque não é só vocês no café, mas todas as culturas brasileiras têm alcançado produtividades cada vez maiores, e uma parte relevante dessa produtividade tem nos defensivos, nos biodefensivos e nos insumos de defesa vegetal, na tecnologia vegetal, uma das causas dessa produtividade, né? Quanto melhor você usar os produtos que estão disponíveis aí, e nós aqui temos 44 empresas, mas são mais de 44 empresas, ou seja, há uma diversidade grande de opções, de tecnologias. Quanto melhor se usar essas tecnologias, maior vai ser a produtividade, como consequência, mais dinheiro no bolso do produtor e mais irriga essa cadeia toda extraordinária que é a cadeia do café. E vale para todas as outras culturas. Então, nesse programa, nessa iniciativa, a gente tem, vocês já desenvolveram bem uma série de materiais aí, mas tem 4 pilares, né, que vale a pena repetir aqui. Um é, obviamente, o uso correto dos produtos. Quer dizer, quanto mais a gente for capaz de fazer com que o produtor, ainda mais no café, que tem, aprendi com vocês, 88% dos produtores são pequenos produtores, ou seja, quanto mais a gente for capaz de chegar perto do produtor e fazer com que ele compreenda e utilize bem os produtos que a gente oferece, ou seja, o uso correto, quanto mais correto for o uso, melhor vai ser. Depois, quanto melhor ele souber armazenar o produto, quando ele aprender como armazenar com segurança, melhor vai ser para ele e para toda a cadeia. Quanto melhor ele souber utilizar, ele ou os seus comandados, utilizar o EPI, né, os equipamentos de proteção,
melhor ainda, faz parte do nosso interesse que isso aconteça. E, finalmente, o uso das embalagens, né? A gente tem um sistema nacional vitorioso, exemplo para o mundo inteiro de reciclagem de embalagens, e no café não é diferente. Os produtores de café, sabendo e contribuindo e participando da reciclagem de embalagens, vão fazer parte desse universo de sustentabilidade, de uso correto, de boas práticas e, como consequência, dar ao café a segurança do consumidor mundialmente de que o café brasileiro já sempre foi e continuará sendo um produto de alta qualidade, seguro para ser consumido. Eu vi, vocês fizeram esse material sobre o glifosato, muito bem feito, muito simples, no sentido muito fácil de entender, muito bem ilustrado, com fotos. É assim, a gente quer, como CropLife, participar desse movimento, cada vez estar mais perto de vocês e até aprender com a plataforma para, quem sabe, expandir isso para outras culturas, porque o nosso desafio é igual em todos os lugares. Os nossos produtos não são simpáticos, eles são vistos como veneno, como agressivos, e na verdade não é nada disso. Se bem utilizados, eles são um verdadeiro tesouro para a produção agrícola, para o aumento das margens do produtor e, como consequência fundamental, para o uso da terra com mais produtividade e menos expansão para os biomas aí, todos os biomas, para a ocupação da terra. Quanto mais produtividade por menos hectare, o menor número de hectares, melhor para todo mundo, né? E nós fazemos parte desse processo. Obrigado, Christian. Falando em participar, você tem um anúncio a fazer aqui na sessão com a gente, né? É verdade aí. Ficou essa surpresa aí que eu acabei me concentrando aqui no texto e no raciocínio e não falei o mais importante. A gente está anunciando hoje a nossa cooperação. A gente firmou um documento, a plataforma e a CropLife, uma cooperação permanente entre as duas instituições. Com isso, a gente pretende aproximar todas as empresas, não só as que já fazem parte, que já contribuem para programas já existentes na plataforma, mas trazer a entidade inteira para perto da plataforma e aperfeiçoar ainda mais essa relação. Então, hoje a gente está formalizando aqui, anunciando a todos um documento formal de aproximação e de cooperação entre a CropLife e a plataforma. Legal, e muito obrigado, Christian. Eu quero, então, parabenizar o Roberto Araújo, da CropLife, que vem trabalhando com a gente na construção deste documento aqui em nome dos meus colegas. Obrigado, Roberto. A Raquel Miller, da Nestlé, lá vai a sua pergunta. Em sua opinião, como que a plataforma global do café e as suas ferramentas podem agregar valor e como isso deve ser transferido, Raquel, para os consumidores? Você que é uma especialista de traduzir agricultura para consumidores. E como a indústria pode ajudar o consumidor a valorizar um café produzido de modo sustentável? São 3 perguntas em uma. Eu vejo que todas as ferramentas da plataforma têm um valor muito importante na conscientização de toda a cadeia, né? Eu acredito que a gente acredita muito na Nestlé que a sustentabilidade tem muito a ver com valor compartilhado e é uma definição que eu tenho pessoal de valor compartilhado é quando é bom para todo mundo, né? Quando dá certo para todo mundo. E eu acho que as ferramentas que a gente tem na plataforma, elas são fundamentais para que o produtor encontre esse caminho de sustentabilidade, não só de cuidado com o meio ambiente, mas também de sustentabilidade econômica. Então, eu acho que aí a plataforma tem um papel fundamental. Quando a gente traduz isso para a indústria, né, eu vejo que até quando a gente discute um pouco do papel da pandemia e tudo isso, eu acho que foi um grande acelerador de coisas que já estavam acontecendo, e eu acho que esse encurtar essa distância entre produtor e consumidor, e aí a gente cuida muito na Nestlé para que isso passe por toda a cadeia do produtor, o mestre de torre, enfim, todo mundo que permeia, né, nessa cadeia, mas essas distâncias estão sendo encurtadas, né? Então, cada vez mais o consumidor quer saber de onde vem o que ele está consumindo, quer conhecer esse produtor, quer entender
como está sendo produzido aquele café, e isso começa a guiar escolhas, né? Então, eu acho que a indústria tem esse papel de, primeiro, conseguir ajudar nessa transformação de cafés que a gente está vendo do mercado interno, e aí eu estou falando muito mais do mercado interno, que eu acho que o mercado interno de consumo está num momento muito poderoso dessa premiumização, das pessoas tomando um pouco mais de consciência sobre um café de mais qualidade, se perguntando, começando a se perguntar, né? A gente fala que o café está hoje onde a cerveja teve há 10 anos atrás, das pessoas começarem a olhar para isso de um jeito diferente. E aí a indústria tem um papel muito importante em ajudar essa descoberta, em aumentar esse repertório, mas com a consciência correta, né? De dizer que tenha valor para todo mundo, que o consumidor possa tomar uma xícara de café melhor, mas que o produtor também possa produzir de uma forma mais sustentável, com melhores ganhos, enfim. Então, a gente acha que esse é um momento muito poderoso para toda a cadeia, onde dá para encontrar esse lugar que dá para ser melhor para todo mundo, né? Onde o consumidor vai começar a se questionar e, como indústria, a gente tem que abrir essas portas para que conheça o trabalho que está sendo feito no campo, para que a gente traga transparência para essa cadeia, para que ele entenda o papel, por exemplo, de um mestre de torra. Então, eu acho que, nesse momento, a indústria pode aproximar essas duas pontas. A gente discute muito que existe ainda... o brasileiro ainda toma muito café sem ter consciência da qualidade, sem se perguntar, né? A gente ainda se dá o luxo de jogar café fora, preparar a garrafa térmica inteira e jogar fora. E a gente acha que uma vez as pessoas entendem tudo que está por trás dessa cadeia, todo o trabalho do produtor, desde, né, de plantar a primeira semente daquele pé de café, esperar crescer e cuidar daquilo com toda a dedicação que exige, uma vez você entende isso, possivelmente você nunca mais jogaria café fora, né? Não prepararia a garrafa térmica para tomar uma xícara e quando esfria joga fora. E é para isso que a gente tem trabalhado muito. Eu acho que a indústria tem esse papel também na consciência, né? A gente começou a colocar nas nossas embalagens, por exemplo, para preparar uma xícara só, porque se você está sozinho ou se são duas pessoas, não prepara como você prepara normalmente, né? Então eu acho que esse olhar do respeito pelo café e todo o trabalho que é feito para aquele café chegar até a xícara, é um pouco do que a indústria pode traduzir, né? E que também estimular essa busca por café de mais qualidade, que é onde também a gente consegue agregar mais valor no campo. E aí garantir que esse valor permeie a cadeia inteira, né? Que não fique só num pedacinho. Acho que é isso. Muito obrigado. E esse ponto é interessante, porque se a gente somar os países produtores de café, já é um grupo muito representativo em consumo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho aqui. Marcelo, sendo a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, uma associação voltada à promoção do agronegócio, como você enxerga a atuação da Plataforma Global do Café, iniciativas de ação coletiva, como instrumento de promoção de sustentabilidade do café brasileiro? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os colegas da mesa de debate, um prazer estar aqui com os amigos, cumprimentar todos da Plataforma Global de Café. O que nós assistimos aqui hoje, amigos, é uma aula de administração de setor. E uma aula com experiência, né? 293 anos de experiência do café no Brasil. E muito interessante saber que o café no Brasil entrou pela Amazônia, né? Que coisa interessante, né? E 290 anos depois, a gente começa a assistir o retorno desse mesmo café para algumas regiões amazônicas. Essa experiência da Plataforma Global é uma experiência que deve, e eu tenho certeza que será seguida por vários setores da agricultura nacional. Há pouco tempo atrás, num outro webinar que nós participamos, o Christian chamou a atenção para um detalhe que a gente precisa, primeiro, explicar localmente o que é o agronegócio brasileiro, né, para que os brasileiros tenham um conhecimento maior disso aqui, para depois poder explicar lá fora. Tá?
E o trabalho da plataforma tem essa consistência, tá? É o trabalho de expandir horizontalmente pelo público, não só pelos produtores, mas pelos consumidores, a real verdade de um setor que há quase 3 séculos vem impulsionando a economia brasileira e contribuindo na economia mundial. O café tem uma vantagem muito grande, porque você coloca ele da sua frente, você sente o cheiro, você sente o sabor, você tem todas lá as experiências organolépticas quando você põe uma xícara de café na mão, não necessariamente com outros produtos que simplesmente são matérias-primas, né? E você nem conhece, nem sabe que vai lá. Então, essa é uma condição que dá muito mais oportunidade de você difundir através da sua marca ou dos seus conceitos o que aquela experiência de beber um café se traduz para você enquanto consumidor, enquanto investidor, enquanto produtor, enquanto um ser humano que faz parte do processo de reorganização da estrutura produtiva do agronegócio mundial. Então, parabéns pela iniciativa. No momento aí adequado, eu quero convidar vocês para apresentar isso lá dentro da BAC para outros setores também. Nós precisamos divulgar essa plataforma e mostrar que é assim, com inteligência, com parceria, com pedidos, com entregas, é que a gente constrói um setor forte, preparado para esse futuro que está vindo. E veja bem, o café foi um dos primeiros produtos no mundo a iniciar um processo socioambiental, um processo de sustentabilidade. A experiência de vocês é muito longa nisso, até por essa proximidade pelo consumidor. Então, a gente precisa extrair de vocês esse conhecimento para trazer para as outras cadeias que ainda insistem em não ter essa visão moderna de mercado que o café, com a sua experiência no Brasil, já trouxe e posiciona o Brasil pelo mundo inteiro. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Nós que agradecemos, Marcelo. Muito obrigado. Tassiana Lousa, em sua visão de trader, como as ferramentas da plataforma global do café podem ser usadas no sentido de processo de melhoramento contínuo dos produtores e no geral, e agregar valor ao café comercializado por vocês? Bom dia, pessoal, e obrigada, Eduardo, pela oportunidade de falar aqui. Então, respondendo à pergunta, eu acho que desde de anos atrás, a Olan ela já vem, como outros traders também, ela vem buscando já como objetivo muito claro, e eu falo aqui especificamente para a Olan, a questão de reimaginar a agricultura, né? E isso bem focado na questão da sustentabilidade. Só que o setor da agricultura e o setor do café, como os colegas também já de diversas formas colocaram, ele é um setor muito amplo, né? Então tem muitos agentes, muitas partes diferentes, interessados diferentes nessa cadeia. Então, a plataforma, ela de certa forma coloca todos num setor pré-competitivo de colaboração mútua. E as ferramentas, então, voltando para a tua pergunta, para a tua colocação, elas formam, na minha visão, um tripé muito coeso entre o técnico, organizacional e análise e comunicação do que a sustentabilidade ela tem que se organizar, né? Então a gente tem ali a parte de organização, né, com o sistema de gestão, na estruturação dos agentes, né, a parte muito clara do currículo, onde a plataforma já, vamos dizer assim, sintetiza o que os traders, né, os membros implementadores têm que focar, os produtores têm que focar. Então, o técnico está muito claro e muito sintetizado. E o aplicativo também é onde a gente vai fazer sempre aquela análise, vai rodar melhoria contínua e vai também ter ferramentas de comparação e comunicação, que é onde entra o valor agregado, que eu acho que é onde
a gente consegue transmitir a ideia muito mais clara para os clientes no geral, né? Então, eu acho que a plataforma, quando disponibiliza essas ferramentas todas para os parceiros, né, da plataforma, para esses agentes, que são muitos dentro dessa cadeia, e já coloca todos eles num patamar mais avançado, a gente ganha tempo, ganha agilidade e roda esse ciclo de melhoria muito mais rápido. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso que a gente agrega valor. Essas várias etapas da cadeia de suprimento que poderiam talvez levar anos construindo cada uma dessas ferramentas que são muito importantes, elas todas já têm essas ferramentas muito bem consolidadas e construídas por equipes muito coesas, né? Então, quando a gente pega isso, utiliza isso muito bem na informação lá fora. Então, os colegas ali falaram como que a gente, sendo a manga mais madura, né? Como que a gente continua sendo essa manga mais madura e como que a gente mostra para o pessoal lá fora e para o próprio consumidor aqui dentro, como a Raquel falou, como a gente realmente está, né? Como a gente quebra alguns paradigmas com informação de qualidade. Isso, para mim, o aplicativo faz muito bem, né? Então, a gente joga informações dentro dele, voltam informações muito bem analisadas e construídas, a gente transforma aqueles dados crus em informação, e quanto mais a gente abastece o setor com informação de qualidade, mais o cliente volta confiando na gente. E é aí que a gente agrega valor ao café. Aí que a sustentabilidade se transforma numa coisa factível e não num ponto um pouco distante da realidade. Então, eu acho que isso a gente agrega confiança, e o setor, né, de café no Brasil, ele se mostra mais coeso para o cliente lá fora, para o cliente aqui dentro, para ele entender de uma forma melhor. Eu acho que é ali que a gente consegue agregar. Muito interessante suas colocações. Muito obrigado. Pessoal, e para finalizar agora a primeira parte aqui do nosso debate, Tejon, como especialista em marketing e comunicador, qual seria a sua ponderação sobre tudo que você escutou até agora neste painel? E quais os caminhos e desafios da sustentabilidade no mundo, principalmente pós-Covid, em sua opinião? Bom, obrigado, prazer aí, pessoal, estar com vocês, né? E eu estou seguindo já aqui a orientação da Raquel, aprendendo a fazer aqui uma xícara, né? E não aquele... De verdade, em casa, faz a garrafa toda e joga metade fora. Então, estamos aqui com a xícara. Aliás, um Nespresso, onde eu fiquei sabendo outro dia, Raquel, que vocês estão fazendo uma coisa genial, que é polinização do café com abelha. E eu recebi o mel do café também. Então, essa coisa toda, porque café não é uma commodity mais. Café é uma arte sensorial, e vale relembrar aqui que já teve um édito de um papa, lá pelas épocas lá de 1000 e pouco, proibindo o consumo do café aos católicos, porque concorria com o vinho, na opinião dele, onde o pessoal tinha mais interesse. Então, o café tem uma experiência aí milenar, né, de ações de marketing. Agora, a marca poderosa, como é a Nestlé, tem a missão, sim, de revelar a cadeia produtiva e a originação. Aliás, eu quero pedir aqui, aproveitar este encontro, as marcas poderosas, agroindustriais, em todas as cadeias produtivas, têm que incorporar no seu plano de marketing, na sua verba de comunicação, um percentual para revelar a cadeia produtiva e a originação. Algumas fazem, mas não ainda estão fazendo com a veemência. E a vida me permitiu ser publicitário e educador. Não estão fazendo com a veemência pedagógica, comunicacional, esse tipo de coisa. E é a maior verba da propaganda brasileira. Praticamente 6 bilhões de reais é a verba do agribusiness brasileiro, quando nós olhamos as corporações agroindustriais. Então, muito bem dito por você, Raquel. Tem que começar a revelar essa visão toda da originação. A Tassiana, da Olan,
coloca aqui algo fundamental, que essa plataforma, ao provocar a coesão, e ela coloca aqui coesão técnica, organizacional e comunicacional, ela permite algo muito importante, que é a velocidade, o aperfeiçoamento da mediana. Nego genial não precisa de nós. 11% do mundo não precisa de nós. O problema são os outros 89%. Se não elevarmos a mediana, o pessoal fica para trás e prejudica os 11 que estão na frente. Então, esse sistema, né, fantástico aí do mundo da internet, do mundo das redes, permite o aperfeiçoamento da mediana em velocidade. Porém, permite também a porcaria, permite também o fake news, permite também a besteira. E esse sistema hoje tem uma grave crise de credibilidade. Então, atenção, plataformas, linkem-se com brands que tenham credibilidade e reputação, porque tem também uma enxurrada de coisa aí que não presta. Aperfeiçoamento da mediana, a Tassiana coloca em outro ponto que o Ray Goldberg lá de Harvard hoje estabeleceu. Nem é mais agribusiness, nós estamos num health system, é um sistema de saúde. Portanto, essa visão integrada da ciência, da genética até o consumidor é fundamental. E os supermercados brasileiros, no programa RAMA, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, o Márcio Milan, que é o diretor operacional da Abras, ele diz, eu quero transformar cada supermercado não somente em um ponto de venda, quero transformar num ponto de educação do consumidor. O Marcelo da Braga, querido amigo, falou o que eu também entendo, falei hoje na Jovem Pan, no meu comentário da plataforma do café, teremos plataformas de todas as cadeias produtivas e esse processo vai ser maior do que governo, vai ser maior do que entidade, vai ser maior do que tudo. O exemplo da plataforma do café será, sim, exportado e será fundamental. Não porque alguém quer, é porque não vai ter jeito de não fazer. Então, Marcelo, com a BAG, sem dúvida alguma, é uma governança da conectividade que vai ser feita para todas as cadeias produtivas e todos os setores. O Edmilson, da Cobriel, fantástica cooperativa que eu tive o prazer de conhecer, fala dessa luta, dessa difusão. É um fight for perception. O mundo hoje é luta por percepção, luta por percepção. E a gente tem que entender, no campo da mídia, que mídia é uma indústria. Não fica implorando para o jornalista fazer o papel do publicitário. Mídia é uma indústria, portanto, senhoras e senhores, hora de reunir uma boa verba e começarem a investir em redes e num processo mediático pedagógico, que é isso que nós estamos precisando. E, Nilson, fiquei sabendo também de vocês lá para o lado da Bahia, indo lá para o sul da Bahia, e ouvi com muito mérito, precisamos de uma Cobriel aqui para o café, e não só para o café. O pessoal também espera que vocês vão lá mexer com o cacau e outras coisas aí. É um belo trabalho. Christian, que missão. Meu amigo Christian, que missão, viu? Vou te contar, eu te admiro. Você está numa pele brava aí. E você falou da imagem. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa genial com relação a esse assunto. O cara em marketing deseja ter share of mind. Share of mind, ou seja, participação na mente, né? Na percepção. E o setor teu tem o maior share of mind do mundo. É só questão de transformá-lo de uma coisa negativa numa coisa boa. Nós fizemos uma pesquisa na cidade de São Paulo, a pedido do pessoal de fertilizantes, da ANDA, querendo saber percepções do fertilizante, mas também querendo saber o que o cidadão comum pensava, o que precisava para fazer agricultura. E a gente perguntou para o pessoal da cidade de São Paulo, o que precisa para fazer agricultura? Você sabe o que veio em primeiro lugar com 50% das respostas? O teu setor. Agrotóxico, 50%. Adubo, 25%. Fertilizante não gosta do nome, não. O nome legal é adubo. E semente, né? Onde eu tive a felicidade de viver lá na Grosseria. Sabe a semente? A semente veio com 5% só de percepção. Então, Christian, parabéns. Você tem um share of mind maravilhoso. É só um probleminha, uma dificuldadezinha aí de transformar isso no lado positivo da história. E quero aproveitar o encontro para passar para vocês uma iniciativa da Fundação Sunji Nishimura, lá de Pompeia, onde eu também tive a felicidade de trabalhar, criou lá a Agro Academy. E o objetivo, Christian, acho que temos que bater um papo sobre isso,
vamos desenvolver lá na Fundação um material EAD gratuito para o país inteiro sobre a operação das máquinas com defensivos inicialmente, depois com fertilizantes, etc. Um trabalho tipo uma Khan Academy, gratuita. E vou te procurar para a gente conversar sobre essa distribuição, muito importante, como você bem salientou. Temos problemas graves na operação. E aí, quando a gente tem problema na operação, o mundo vem e nos pega, porque temos ali um problema na operação. Mas você também coloca aqui a importância da plataforma, e, sem dúvida, isso é esse mundo novo. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma experiência recente, acabamos de ter um programa com alunos internacionais, alunos de vários continentes, numa ação que temos lá com a França. Os alunos viriam ao Brasil, é um double degree, uma diplomação dupla, francesa e brasileira, e eles passam no Brasil, geralmente, 2 meses. 120 horas de aula. A experiência que termina hoje, essa experiência, eu vi a apresentação desses alunos todas ontem. E eles me disseram assim, estudar aqui no Brasil, o que vocês estão fazendo aqui no Brasil, transformou a nossa percepção. Nós chegamos com uma imagem muito negativa de Amazônia, uma imagem muito negativa de químicos, uma imagem muito ruim de um monte de coisa, e ao passar 120 horas, o Brando deu aula, a plataforma do café foi apresentada, o Marcelo participou disso, a Mariane Crespolini, do Ministério, na parte toda do nosso plano ABC. Foram pessoas do Brasil, professores e executivos brasileiros, mostrando o que é feito, a experiência Nespresso, lá com a abelha. Esses alunos apresentaram nas suas apresentações ontem. Saio do Brasil com a minha cabeça mudada. Vocês têm aqui coisas que eu preciso levar para o meu país, eu preciso levar para a minha carreira. E saíram encantados com o plano ABC, o plano de baixo carbono. O plano da carne de carbono neutro, o plano da soja de carbono neutro, o plano ABC encantou esse pessoal, além deles poderem ver o que o Brasil fez na correção de solos, onde aqui não dava nada, as experiências todas essas modernas de inovação. Ou seja, o que essa experiência me mostrou é que, de fato, existe uma água suja, algumas gotas de água suja, que são colocadas numa jarra de cristal de água limpa. Essa água suja está turvando toda essa água limpa. Por quê? Uma incompetência. E aqui não quero mais usar a palavra comunicacional apenas. Uma incompetência pedagógica, pedagogia. Vygotsky, Morin, pedagogia. Junto com um processo de comunicação publicitária persuasiva, porque a experiência com esses alunos internacionais, quando se permitiram se expor a técnicos brasileiros e a executivos brasileiros, o que eles viram ali, eles saíram simplesmente encantados. Portanto, bem-vinda a essa plataforma. Como o Marcelo coloca, ela será uma realidade, eu creio, para todos os outros segmentos. E, atenção, né? Precisamos estabelecer a luta, como os americanos chamam de Fight for Perception. Esta é a luta do século XXI. Lutar pela percepção das mentes humanas. Isso exige reunião, estratégia, planejamento e, sem dúvida alguma, compreender a importância pedagógica, comunicacional, persuasiva. Pedagógica, comunicacional, persuasiva, como fundamento aí acadêmico para esse trabalho. Mas, parabéns ao Brando, parabéns ao pessoal todo da plataforma global do café, porque ela vai estimular, sem dúvida, todas as demais. E eu fico aqui com a bela observação do Marcelo, em termos da BAG, de todas as cadeias. Aliás, outra coisa que fascinou também o pessoal, Marcelo, o assunto da palma brasileira, né? A palma é o que leva mais cacete internacional de todo mundo, né? E quero te parabenizar. O trabalho que você desenvolveu na Agropalma com as ONGs é simplesmente fascinante e também uma bela lição
pedagógica para todos nós. Mas é isso a princípio, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite e pelo tempo. Muito obrigado, Tejão. Tá vendo, gente, quanta coisa para a gente mergulhar e resolver dentro das nossas produções e das nossas cadeias brasileiras, né? Eu sempre brinco que a gente tem que ter um produtor, pessoal, bastante equilibrado, tudo para produzir, tudo para processar e tudo para vender, aonde o produtor entenda também como que é a demanda, como é comprado o seu produto. E nesses alinhamentos para esse webinar, nós tivemos bastante chance de alinhar com vocês, e agora eu vou provocar uma outra sessão onde cada um de vocês tem 3 minutos para comentar sobre alguma fala de continuidade ou de algum colega. Mas eu quero estimular principalmente que o Marcelo me influenciou bastante quando ele diz que está estudando profundamente os millennials, né, os consumidores, né? E como a gente deixa claro que nos trabalhos da plataforma as coisas demoram, no texto que eu coloquei, 10, 15 anos para ter transformação comportamental, os milênios daqui 10, 15 anos vão ser um grande grupo, né, Raquel, de consumidores. Então eu pediria a você, Marcelo, que ou em cima disso, ou escolhesse algum colega por 3 minutos para edificar um pouco mais esse debate. E depois a gente segue entre nós aqui do grupo, colocando perguntas ou mais comentários, 3 minutos cada um, enquanto a gente vai preparando aqui as sessões de perguntas dos participantes do nosso webinar. Por favor, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Eu não vou perder a oportunidade, porque nós temos aqui entre nós alguém que transformou o mercado de café justamente por entender, estudar e entender quais os modelos de consumo e as tendências de consumo que o mundo estava querendo. Então, acho que quem pode falar isso para a gente aqui dentro dessa estrutura é a Raquel, porque a Nestlé soube enxergar isso aí através da Nespresso. E, gente, dá uma olhada o que era o mercado de cafés especiais alguns anos atrás, e principalmente o acesso que você tinha a isso e o que você tem hoje. E eu vejo o seguinte, eu vejo hoje muito mais jovens tomando café do que na minha própria época de jovem. Sabe? Não é eu tomar o café ali da manhã, não. Tomar o café durante o dia como uma experiência de prazer. Tá? Então, Eduardo, quando a gente fala isso, dessa questão dessas novas gerações, que realmente são difíceis, cara, são difíceis. Conversa com teus filhos em casa, você vê que é uma turma difícil, uma turma que não quer ouvir muita gente, que acha que nós não sabemos nada, sabe? Ou seja, é normal, coisa de jovem, tá? Mas empresas, e o exemplo de uma que está aqui com a gente, que conseguiram ler, fazer essa leitura e transformar todo o mercado, foi a Nestlé. Então, talvez a Raquel pudesse nos honrar aqui com um pouco dessa experiência para a gente entender como foi essa transformação e essa entrada. Eu lembro de discutir, só um ponto, eu lembro de discutir com a Nestlé, quando eu ainda liderava o processo da Palma no Roundtable on Sustainable Palm Oil, né? E eu brigava e falava, pô, por que vocês não pagam para a Palma pelo menos aí metade do prêmio que vocês pagam pelos bons cafés da Nespresso? Eu falei, a gente não faz isso porque o nosso consumidor da Nespresso toma o café e sente o que ele está vendo. E o produto que você está oferecendo, não, ele vai dentro de biscoito, ele vai dentro de salgadinho, ele vai dentro de produto, ninguém sabe que ele está lá dentro, então o consumidor não tem essa experiência. Então, Raquel, por favor, nos dê um pouco da iluminação de vocês nesse processo, por favor. Acho que não tem muita iluminação, tem uma inquietação, nem sei se é essa palavra adequada, né? Mas eu acho que dentro de todo o processo de inovação, e aí eu acho importante quando a gente fala dos millennials ou de qualquer nova geração, que eles são sempre desafiadores, a gente pode falar os betas, o que for, acho que as novas gerações, na verdade, elas representam uma evolução de consciência, né? O tema é que a gente ainda tem a outra consciência. Então, a gente acha que é aquela geração que é diferente, mas, na verdade, são evoluções de consciência que cada tanto acontecem, e normalmente acontece porque eles estão sendo criados em outro contexto, e esse contexto leva a uma consciência distinta, né? Como a gente veio desde outro lugar, a gente esbarra com isso muito de frente.
Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai falar de uma inovação, ou uma inovação do tamanho de Nespresso, ou tantas outras tem por aí, é esbarrar com essa oportunidade e não fechar a porta, né? Porque normalmente, na hora que a gente esbarra com essa oportunidade pela primeira vez, parece impossível, né? Então, assim, Nespresso é fruto da teimosia de alguém que acreditou que realmente era possível entregar uma experiência como ele tomava numa cafeteria dentro de casa. E isso são anos, como foram anos quando a gente foi buscar a tecnologia do café solúvel. Né? A pessoa que foi trabalhar a tecnologia do café solúvel, ela saiu da Nestlé e continuou trabalhando em casa até conseguir encontrar a resposta. Né? Então, tem que ter um apaixonado pelo tema, alguém que vê essa oportunidade, e acho que foi isso que aconteceu no caso de Nespresso e tantas outras inovações. Né? Normalmente, elas não são o caminho mais fácil, mas eu acho que cada vez que a gente vê essa nova geração que vem questionando, e eu acho que quando a gente fala da mudança de consciência, e aí todo o tema da plataforma e esse trabalho que tem que ser feito na cadeia é muito importante, porque a geração que está vindo vem com outra consciência. Não vai tomar um produto que não é feito, que não faz bem para o planeta, não vai escolher um produtor que não tem as melhores práticas, não vai, eles vêm desde outro lugar, vêm o mundo de outro jeito. Eu sei que às vezes é difícil para a gente aceitar isso, mas vai ser assim, eles vão ser muito mais questionadores. E eu acho isso bom, porque isso empurra a gente para frente, a fazer de outro jeito, a procurar outras soluções. Então, olhar para a tecnologia como uma coisa que pode nos ajudar a ter essas respostas, né? Então, eu acho que a primeira transformação que foi levar o café de qualidade, desse nível, né, de qualidade que Nespresso fez para casa, é uma primeira porta, mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, é muito pouca gente ainda que foi afetado por isso. Então, tem um trabalho enorme para a gente fazer, e um pouco do que a gente tinha discutido até quando a gente conversou antes, é que, assim, eu acho que a plataforma, ela gera esse ambiente de trabalho colaborativo, né, pré-competitivo conjunto, mas eu sinto que a urgência que nós temos é de trabalhar junto, com ou sem plataforma, além da plataforma, né? Então, a gente tem um monte de trabalho com a OLAN, a gente tem que ir como cadeia, cada vez mais juntos, não pode ter muro muito separado para a gente poder avançar e procurar as inovações que essas novas gerações vão estar esperando de nós. Acho que é isso. Legal, Raquel. Deixa eu provocar agora o Edmilson. A gente está indo para a quarta onda, né, do café. Aquela onda com experiência, um pouco ligada à gastronomia, o consumidor indo para o campo. A gente sente isso mais exacerbado a partir de agora, né, Edmilson? Então, tendo em conta o que Marcelo e a Raquel comentaram, aquele produtor italiano, lá em São Gabriel da Palha, Nova Venécia, aquele lutador que trabalha acho que 16 horas por dia, né? Como é que ele escutaria esse discurso de Marcelo e Raquel até agora, sabendo que em toda a fazenda do Brasil, cada um de nós tem o melhor café do mundo e todos nós temos orgulho de ser produtores? Como é que a cooperativa pode trabalhar o produtor na linguagem que Raquel e Marcelo colocaram aqui? Eduardo, a gente trabalha já essa questão com o nosso produtor, mas a gente tem uma dificuldade realmente de mudar um pouco a cabeça dele, porque nós temos ainda aquele produtor que fala, eu nasci debaixo de um pé de café e eu não preciso de que ninguém me ensine a produzir café, mas na verdade a gente sabe que a gente tem que todos os dias estar lá levando informação para eles, mostrando que existem melhores técnicas de produtividade, de melhoria de qualidade. Agora, o que a Raquel falou é muito importante, que nós temos que envolver mais o jovem, a mulher no negócio café, porque eles são pessoas que aceitam mais o desafio da melhoria contínua. Então, esse trabalho a gente procura fazer todos os dias. Inclusive, essa questão da futura geração aí, quem é que vai continuar lá na fazenda produzindo café? Fazer essa transição, né, para o jovem, para ele ficar no negócio e dar continuidade ao negócio.
Então, nós fazemos esse trabalho envolvendo a criança, envolvendo o jovem lá no campo, a criança através da escola, né, que nós temos cooperativas educacionais onde que promovem o cooperativismo dentro dessas cooperativas. Então, a gente está todos os dias tentando levar o melhor para esse produtor. E a gente tem observado muito a mudança, sim. Está vendo mais uma aceitação nessa questão da sustentabilidade. Nós tínhamos um grupo menor de produtores que participavam. Hoje, nós estamos aí quase dobrando o número de produtores que estão participando do projeto. Estávamos produzindo em torno aí de 150 mil sacas de café 4C. Acredito que no próximo ano nós podemos chegar aí ao dobro disso, 300 mil sacas. Então, assim, hoje estamos participando também da certificação que a Olam promoveu. Temos um grupo aí de produtores participando também. Então, assim, estamos fazendo um trabalho e acreditamos que isso é o futuro. A gente tem que partir para esse caminho. E queria dizer para o Tejão aí que nós já estamos lá na Bahia. Nós temos 3 filiais na Bahia. Estamos atendendo o produtor de lá também. É legal. É interessante, deixa eu conectar aqui o Christian, né? Nós evoluímos desde os anos 60, nós reduzimos, Christian, 4 vezes a nossa área plantada, 2 vezes a nossa área plantada, de 4 e pouco milhões de hectares para 2,3 milhões de hectares hoje em dia, né? 600 mil no Robusta e o resto em Arábica. Então, produzir mais land use já vem acontecendo no Brasil. Mas, às vezes, a gente comete um pecado aí da intensividade dos nossos modelos, né? Então, a gente tem que entender a dinâmica das bacias, a hidrologia, a capacidade de armazenamento de água, para continuar hospedando a agricultura em alta performance para o futuro e de forma sustentável. Então, eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre a ótica de protetor de cultivo. Precisamos mudar o nome disso? O produtor ainda põe lá quarto de veneno na propriedade. Como você edifica em cima do jovem assumindo o empreendimento no campo, como o Edmilson colocou, sobre a ótica aqui da CropLife para o futuro? Não, olha, Eduardo, sua pergunta cabe muito num comentário que eu já queria fazer mesmo, juntando um pouco tudo que a gente está falando aqui. É o seguinte, acho que o Tejon usou a palavra mágica, que é o aspecto pedagógico de tudo que a gente está fazendo. Quer dizer, não basta mais só comunicar, mas a gente tem que explicar como é que as coisas são e como elas funcionam. Inclusive, desmontar explicações que parecem muito convincentes, mas vão exatamente no caminho contrário daquilo que a realidade apresenta. Aqui, então, uma discussão meio filosófica sobre o que é a verdade, o que não é a verdade, mas na agricultura ou na prática da agricultura, acho que é só você olhar e ver, né? Pelo menos é um pouco mais simples do que outras ciências aí. O que isso está levantando, eu acho que é fundamental. Eu tenho um envolvimento grande com um pessoal que está entrando na vida política e a pergunta que sempre eles fazem é o seguinte: mas como é que eu faço a minha campanha? Como é que eu me explico que temas eu escolho? Como é que eu me explico para o eleitor? Eu digo o seguinte: explica as coisas como elas são. Porque o que as pessoas estão procurando hoje, estão sentindo falta, isso vale para qualquer dimensão, inclusive a nossa do café aqui, é que as pessoas entendam o que a gente está falando. A gente fala aqui, por exemplo, você acabou de dizer, Robusta, Conilon, Arábica, a gente fala de coisas como se fossem meio óbvias, assim. E isso é óbvio para quem está aqui dentro, né? A gente tem que, muitas vezes, sem arrogância, tem que explicar para as pessoas, inclusive as mais jovens, e eu não acho que são só as mais jovens, não, o que as coisas são, o que é cada coisa. Porque a escola não explicou, a vida mudou muito, os sistemas eletrônicos são muito imediatistas e muito curtos, as pessoas não sabem as coisas, né? A gente ainda vive num país iletrado, então eu acho que o nosso desafio como agricultura e como café, ou como nosso setor mesmo, que é um setor super marcado por estigmas aí, é explicar as coisas de um jeito que seja mais simples, não simplório, mas simples e fácil de entender. Que eu acho que é um pouco o que a plataforma está fazendo.
e ela merece todo o mérito, ela tem o mérito de ter sido pioneira. Eu digo pioneira porque eu não conheço nenhuma plataforma desse tamanho, com tanta gente envolvida e com uma linguagem tão simples, que está sendo usada no material que eu fiquei estudando esses dias aqui. É exatamente o que a gente tem que fazer, inclusive na própria CropLife. A gente, para explicar biotecnologia, você imagina o que é explicar biotecnologia, edição gênica para o pessoal? O pessoal não vai saber. É mais fácil alguém chegar e falar, esse pessoal aí está brincando de Deus, está mexendo, está alterando as estruturas da vida. Isso pega muito mais rápido do que a gente querer explicar o que a gente está fazendo, que é uma coisa que a natureza faz. Então, assim, a gente já tem o diagnóstico, que a gente tem que ser pedagógico, a gente tem que ensinar, voltar a ensinar, sem arrogância, sem pretensão, de maneira simples. O difícil permanece sendo o como, né? Para pegar essa moçada aí que está chegando, que tem outro tipo de comunicação, que fala tudo em 140 caracteres e quer ver um videozinho de 30 segundos e entender a matéria, a gente tem que se adaptar a isso, mas também não pode ficar superficial, né? Então, acho que o diagnóstico está pronto. O que a gente não tem ainda é a maneira de acessar a maneira certa de explicar as coisas para que elas sejam entendidas, acho que da forma mais convincente possível. Ah, legal. Agora deixa eu conectar aqui a Tassiana, tá? Assim, com os comentários aqui dos colegas e olhando a Olam como originadora de grandes cadeias, né? Pimenta, cacau, café no mundo todo, e muito perto dos seus clientes, ou seja, vocês demonstram assim muita capacidade de entendimento de como mudou e tem mudado a demanda, né? Às vezes os traders de café já chegam com os corporativos entendendo de sustentabilidade, fazendo perguntas, né? Querendo visitar produtores, querendo, quando a gente encara a persona torrador, desde uma cafeteria até uma grande corporação, se sentir bem naquele espaço para conversar com o produtor. Você acha que já está na hora, pensando em regiões sustentáveis, da gente dialogar com as prefeituras das regiões, dos municípios que são muito importantes na cafeicultura, por exemplo? Justamente para explicar, para ter essa conversa mais fácil? Cortou um pouquinho, mas eu acho que entendi a questão de facilitar o diálogo com os órgãos públicos, prefeituras. Sim. Eduardo? Oi, eu vou. Bom, pede para ela seguir. Tá. Desculpa, minha conexão está um pouco ruim. Tá. A comunicação, eu acho que com os órgãos locais, ela é sempre muito importante. Eu acho que ela sempre ajuda. Os programas que a gente tem em todas as regiões, eles são feitos sempre em conjunto com as prefeituras, com o Senar, com os órgãos locais, porque isso dá muita força para todos os projetos, né? Então, da mesma forma que a Raquel falou das parcerias, e da mesma forma que a GCP procura incluir os agentes todos da cadeia, a gente incluir as pessoas daquela cidade nas ações que a gente faz, ele alavanca muito os projetos que a gente faz, né? E trazer os clientes de fora para essa conversa, colocar todo mundo numa mesma mesa, né? Todo mundo entender os objetivos em comum, isso ganha muita força, né? Os próprios clientes enxergarem a sinceridade com os produtores abordam os temas de sustentabilidade, escutar da boca deles muitas coisas, né? Escutar dos órgãos locais as dificuldades que existem. Eu acho que isso traz muita verdade e traz muita confiança. Então, acho que sim, que não está mais que na hora, mas como já foi a hora e tem que ser. E as empresas, a gente já conversou sobre isso, as empresas elas mudam estratégias, elas mudam pessoas. Então, é fundamental que a gente tenha a inclusão de outras parcerias
que consigam levar as ações de sustentabilidade o mais longo prazo possível, né? Para que o próprio produtor não fique desamparado, né? Para que a gente respeite a individualidade dele, a continuidade do negócio dele do produtor. Ele vai, aquele negócio da vida dele, ele vai ficar ali por muito tempo. A cena vai embora e ele vai ficar. Então, isso é importante ser construído. Ah, legal, interessante. Deixa aqui para a gente finalizar essa segunda parte, conectar o Tejon, para fazer um wrap-up aqui de 3, 4 minutos, Tejon, no que nossos colegas comentaram neste período aqui. Por favor. Bom, são todas observações extremamente pertinentes e o Christian reenfatizou o assunto do modelo pedagógico. Essa coisa da gente lidar com os distintos stakeholders e com a própria criança e a juventude, e numa tendência que o professor Ray Goldberg, tem hoje 94 anos, criador do conceito de agribusiness, ele diz hoje, olha, o novo agribusiness é um health system, é um sistema de saúde. E pós-Covid-19 vem uma ênfase gigantesca em saúde. E eu me recordo sobre o café, quando ele foi condenado, não tem muito tempo, anos 80, em que as pessoas acreditavam que não haveria mais consumo de café porque ele fazia mal para a saúde. Isso aconteceu com o ovo, a citricultura, né? O Christian conhece bem o ramo. Esse ano aí foi um sucesso de vendas aí do suco de laranja. Então, tudo isso é uma grande disputa. Agora, nós temos que ter a qualidade da síntese da comunicação. Ninguém fez mais pelo consumo do leite nos Estados Unidos do que a síntese do Bigodinho. A síntese do Bigodinho, simplesmente um grande barato. O que os colombianos fazem com Juan Valdez, encontrar um decodificador, um professor. Ele é um professor, um autêntico cafeicultor das montanhas da Colômbia. É um professor, é um mestre que está há anos, né, comunicando fundamentos. E o que se fez, por exemplo, numa cafeteria moderna, né? E aí deixo com vocês a seguinte questão. Palavra de Steve Jobs, palavra do meu amigo Alexandre, que fundou a Cacau Show aqui no Brasil, e diz, olha, consumidor não sabe o que quer. Para com essa história. Se você vai perguntar para o consumidor o que ele quer, não teria jeans, não teria avião, não teria nada. Foi um inovador, um criativo, um camarada que viu que o outro não estava vendo, que identificou ali um potencial humano, um desejo humano oculto, apresentou no início com um monte de dificuldade, não foi bem aceita no começo, e depois aquilo se transforma no mercado como demanda. Então, acho que nós vamos viver o século XXI, que para mim começa em 2021, acabou o século XX, começa o século XXI. Um século onde as corporações reunidas nessa visão sistêmica de agribusiness têm a missão de instruir e formar consumidores. Nosso papel é criar personagens, criar papéis. E nós temos uma luta muito grande nesse sentido ético contra aqueles que criam personagens e papéis horrorosos, diabólicos, do ódio e da raiva. Então, é uma oportunidade gigantesca. É uma inteligência pedagógica, persuasiva, ética, na integração da cadeia produtiva, sim, mostrando ao consumidor, aos múltiplos consumidores, o que significa essa visão do que é o certo. Tem certo e tem errado. Tem mal e bem, sim, existe. Né? Então, é a visão, é hora de a gente mostrar isso. E quando a gente faz isso com lucidez, com sensatez, é impressionante como isso efetivamente transforma mentes. Agora, vai transformar a mente de quem tem uma crença de que, por exemplo, o agrotóxico é diabólico, se isso é uma crença, é difícil. Agora, atenção, é um percentual pequeno que tem esse tipo de crenças. A maioria é envolvida por um ambiente, por um fala-fala, por um lero-lero, e nós temos que aprender a lidar com a Anitta. Quando a Anitta fala que não gosta de leite, etc., a coitada da vaquinha, o pessoal vem e mete o pau na Anitta. Está errado. Tem que conquistar a Anitta. Tem que conquistar essas personalidades. Né? E o assunto da Anitta, teve uma cooperativa aqui do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, que eu fiz uma musiquinha, porque eu descobri que a Anitta ama leite condensado. Anitta, tu é legal, bacana, mas quanta gente vive do leite, com o café da manhã e tal, e tu ama leite condensado. A gente tem que aprender a lidar com o pessoal do rap, com o pessoal do funk, com o pessoal do rock. Está na hora de... Né?
A nossa turma é muito embutidona e muito, né? Então, acho que nós temos todas as condições, meu caro Eduardo, de fazer um belíssimo trabalho. E esse trabalho tem sido feito. Quem tem transformado a mente de consumidores sempre foi a agroindústria. A indústria, a Unilever, a Nestlé, a Procter & Gamble, essas companhias sempre construíram personagens e mentalidades novas. Eu acho que a turma de marketing da agroindústria está na hora também de ter uma revisãozinha. Se eles não têm que estar mais preocupados com o potencial do que com o share da demanda atual. Acho que a turma precisa rever as coisas aí. Porque eles teriam, sim, a missão de mostrar isso para muita gente com muito mais facilidade do que uma associação de agricultores, do que o grupo do Dentro da Porteira. Dentro da Porteira não tem dinheiro para fazer isso. Isso que tem que fazer é a grande corporação, a locomotiva do agronegócio. Portanto, esse pessoal, nós temos que aprender a ter com a gente. Parabéns à plataforma do café. Vocês fazem exatamente isso, como o Marcelo salientou. Vocês reúnem aqui os grandes agentes transformadores da mente da humanidade, que é o pessoal que processa, cria valor, distribui, como a turma da Coca-Cola, né? Me falaram que o objetivo da Coca-Cola é onde sai um líquido que dali de dentro saísse Coca-Cola. É claro que nunca vão conseguir, mas essa é a meta dos caras. Portanto, quer coisa mais esquisita do que Coca-Cola? Vender 1 bilhão de apresentações por dia no planeta Terra? Se a Coca consegue fazer, eu acho que a nossa turma do café e as outras cadeias, como bem coloca aqui o Marcelo, conseguirão também. Legal, Tejão. Muito obrigado. Então, estamos encerrando essa parte, essa segunda parte de comentários entre os palestrantes aqui. E agora chegaram algumas perguntas em vários pontos aqui debatidos. Eu quero trazer uma pergunta para o Tejon, mas pode ser estendida para a Raquel e para a Tassiana, do Gustavo Bach. Gustavo é nosso colega lá em Bonn, na Alemanha, com 4C. Você falou, Tejon, de levantar a mediana desses produtores, né? Dos consumidores, perdão. Como o Gustavo pergunta aqui, como que as certificações podem ajudar nesse trabalho? Acho que é a linha de comunicação aqui. As certificações significam que não basta dizer que é bom, você tem que provar. Então, eu tenho acompanhado de perto esse programa da Abras, dos supermercados, com o programa Rama, e o retorno dessa rastreabilidade e monitoramento volta para o agricultor no sentido de melhoramento, aperfeiçoamento, e buscam ali que os produtores tenham um global gap, esse tipo de certificados e de selos. Agora, tem também o outro lado, uma profusão de selo. Uma invenção também, também um monte, tem uma torre de Babel, cada um inventa um. Então tem que haver também aí uma certa discussão, mas as certificações significam uma comprovação de que você está fazendo processos e procedimentos que estão ali sob uma metodologia que é a metodologia de confiança. Vejo muito bem. Aliás, indicação geográfica também, outro processo que pode crescer extraordinariamente no país. A Embrapa Alimento e Território está fazendo um belo trabalho sobre esse assunto, a gastronomia, a sensorialidade. Aliás, café é sensorialidade, né? Temos que educar o consumidor a saber o que é um bom café e o que não é um bom café. Então, o mundo da sensorialidade, Luigi Odello, lá de Brescia, na Itália, o mestre do estudo da sensorialidade, temos que ter esse tipo de educação. Ok, Tejon. E chega outra pergunta aqui ligada a esse assunto também, e ela pode ser estendida aqui para a Raquel. O papel do barista como comunicador disso tudo, dessa beleza, dessa arte, ele é importante para aproximar o consumidor? Como que você, Raquel, vê isso? Eu acho que nesse momento o papel de todo mundo é importante, sabe? Porque é isso, toda a cadeia tem que andar para frente e eu estou de acordo com o Tejon, café a gente tem olhado muito como uma coisa autoral, né? Tem um imprint que vem do solo, mas é muito autoral no que o produtor decide fazer, nas decisões que ele toma todo dia. Aquele café pode ser um ou outro, na torra pode ser um outro, e no que o barista vai preparar e como ele vai preparar.
pode ser ainda outro, né? São, assim, é realmente um universo que é infinito. Então, a gente fala que é muito autoral. E contar essa história e com todo o potencial que tem, eu acho que é tarefa de todo mundo. Então, o barista tem seu papel, sim. A indústria tem seu papel também. Os próprios produtores, sempre que tiverem oportunidade, também tem que explicar todo o trabalho e todas as decisões que são tomadas. Então, assim, eu acho que hoje cada ponto de contato, porque eu estou super de acordo com esse tema, que é um momento de educação e que a gente tem que potencializar todos os pontos de contato. A gente sempre fala muito disso no marketing. O barista é um ponto de contato e o café fora de casa, ele é um lugar de descoberta. Então, aqui todo mundo já toma café há muito tempo, mas as pessoas, quando entram no mundo do café e tomam um primeiro café especial, ou tomou o primeiro expresso, ou tomou um cappuccino, não foi em casa, normalmente, nem na casa de alguém, foi numa cafeteria. Então, o barista pode abrir esse mundo, essa curiosidade, e abrir as portas de tudo que o café tem a oferecer. Então, sem dúvida, tem um papel fundamental. Por isso que a gente acredita muito que tem que ser um trabalho conjunto. Não dá para cada um fazer um pedacinho, tem que fazer junto mesmo. Dá mais trabalho no começo, mas depois o potencial é muito maior. Ok, Eduardo, posso fazer um comentáriozinho sobre... Pois não, Tejão. Colocação? Ok. Não esqueça da Dona Maria e da Dona Zefa. Aqui da minha rua, onde eu estou aqui em Moema, num quarteirão tem uma senhora vendendo café, pãozinho e leite de manhã, e anda mais 50 metros tem outra. O café tem uma coisa genial. Não cometam o pecado da carne bovina. O café, eu paguei um dia lá, eu me meti a pagar lá para uns amigos lá em Roma, 15 euros uma xícara de café. Mas o café tem também aqui a Dona Maria, 50 centavos. E eu passo lá e pergunto, que café a senhora fez hoje aí? Ah, eu fiz o melhor café, eu fiz o café Pelé. Tá bom, fez o café Pelé. Ou seja, não esqueçam da Dona Maria, não esqueçam da capilaridade espetacular do mundo do café. Tejão, obrigado. Comentário aqui da Paula Tavares, da BIC, que colocou aqui na comunicação que, em complemento a todas as iniciativas apresentadas nesta reunião da GCP, a BIC iniciou ontem a veiculação de campanha relacionada ao selo de pureza, novamente, do café, buscando aproximar o consumidor aos cafés de qualidade. Então, foi bom o seu gancho que eu coloquei aqui o comentário. Tem mais uma colocação aqui de vários. Eu vou jogar ela primeiro, Marcelo. Como que a gente leva, e eu já vivo muito tempo, nós da plataforma, nesse dilema, a sustentabilidade para a escala. Como a gente leva a sustentabilidade à escala, né? A Raquel outro dia comentou aqui nos alinhamentos que a gente precisa tangibilizar, né, Raquel, a palavra sustentabilidade. Como é que, tangibilizando, a gente leva sustentabilidade em escala, Marcelo? Você está no mudo, Marcelo. Desculpe. Eduardo, eu tenho certeza que esse é um problema superado. Tá? Superado pela inovação, superado pela tecnologia. Eu me lembro dos primeiros movimentos de sustentabilidade, ainda na década de 90, onde você tinha assim, um calhamaço de princípios, critérios, indicadores a serem seguidos, que eram muito mais voltados para a questão ambiental do que qualquer outra coisa. Hoje, esse conceito de sustentabilidade, ele se coloca dentro de algo mais horizontal, onde você tem a parte técnica incluída, e eu não acho que falte nenhum tipo de conhecimento técnico para qualquer cultura para que você implemente esse tipo de trabalho. Na parte ambiental, eu acho que não existem mais dúvidas da importância da proteção de mananciais, da importância das florestas para a formação de chuva, na importância das florestas na contribuição do manejo integrado de pragas, né, com essa evolução monstruosa de biológicos que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também. Eu acho que não há mais dúvidas e nem faltam técnicas para você implementar as boas práticas agrícolas no que tange a questão trabalhista, no que tange a questão social.
Então, eu acho assim, escalar a produção, eu acho que não é o termo correto. Eu acho que o correto é o seguinte, como você aplica as boas práticas existentes hoje para que a sustentabilidade resultante dessas boas práticas possam ser melhor espelhadas no seu produto na ponta do mercado. Eu acho que é isso que falta. É um negócio interessante, até em relação com esses alunos aí da Universidade de Nantes, que o Tejon falou há pouco. Eu participei de uma aula com eles, esse ano o Tejon me provocou para não falar sobre palma, mas para falar sobre a Amazônia. Tá? Então foi uma imersão e eu comecei com um pequeno quiz de 10 perguntas sobre a Amazônia para ver o grau de conhecimento que a turma tinha lá. E o grau de conhecimento é de ruim para sofrível. Tá? E quando você fala de sustentabilidade, eles acham que conhecem muito. E quando você pergunta o que é sustentabilidade, poucos sabem responder isso aí. Então, eu diria que não tem nada a ver mais com aquele negócio de produzir hoje sem destruir os recursos para gerações de amanhã. Eu acho que não tem mais nada disso. Eu acho que sustentabilidade é aquilo que você faz hoje que te permite de forma transparente, mostrar ao seu consumidor o que você está fazendo. Aquilo que você consegue honestamente dar transparência é o que está sendo produzido de forma sustentável. Aquilo que você precisa esconder é porque não está sendo produzido de forma sustentável. E dessa forma, a produção é eterna, tá? Porque a tecnologia nos trará todos os dias melhores condições. Mudanças climáticas estão aí, nós precisamos acompanhar, mas a tecnologia nos traz melhores insumos todo dia, melhores sementes todo dia, mais resistentes a mais água, mais resistentes a mais seca, ou seja, sustentabilidade é essa horizontalização de indicadores e de critérios, muito mais do que os princípios antigos que a gente trazia para a mesa de negociação. Obrigado, Marcelo. Muito ligado à ética na agricultura, né? Nós temos mais 10 minutos, pessoal, e os participantes, então vou pedir a cada um de vocês, em 1 minuto, deixar a sua mensagem. Aqui é sempre pouco tempo, né, Christian? 1 minuto para as mensagens final, 1 minuto e meio, para a gente depois fechar a sessão. Por favor, Tassiana, você pode começar? Sim, Eduardo. Bom, em 1 minuto, brevemente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de falar aqui em nome da Olam sobre o assunto, que com certeza é muito importante. Eu acho que a mensagem final a gente trabalha muito perto, né, com os produtores. A intenção sempre é estar mais próximo possível da origem da cadeia e sempre levar a informação, levar o conhecimento e ligar as duas pontas, né? Ligar a ponta produtora com a ponta consumidora e fazer, como vocês acabaram de comentar aí, com ética e com respeito ao produtor, né? E à vida dele, à sabedoria dele. Então, de novo, agradecer a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente acredita. Seria isso. Obrigada a GCP pelo trabalho também. Obrigado, Tassi. Raquel, por gentileza. Eu acabei falando bastante, né? Então, só queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho de como a gente vê esse tema na Nestlé e do nosso trabalho. E eu acho que mais do que uma mensagem final é um convite mesmo para que a gente não dependa só da plataforma global do café para sentar e ver como a gente pode fazer essa cadeia andar para frente, né? Então eu acho que aqui a gente pode sempre estar procurando soluções e se desafiando a fazer mais do que a gente está fazendo ou mais do que a plataforma nos oferece, né? Eu acho que a plataforma dá essa governança, mas mostra que o potencial é muito maior. Então, só isso. Muito obrigado. É o que a gente fala aqui, que o esforço, os obstáculos são tão grandes que a gente agradece muito os esforços nos vários setores e nas várias partes da cadeia, né? Porque realmente a transformação é longa. Edmilson, por favor, suas mensagens finais.
Eu gostaria de agradecer também, Eduardo, pelo convite, né, da gente poder participar desse trabalho promovido aí pela plataforma. Agradecer aos amigos aí pela participação também. Eu gosto de dizer sempre que trabalhar a sustentabilidade do nosso produtor, a gente está trabalhando também a sustentabilidade da Coabriel. Porque sem o nosso produtor nós não existiríamos, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho conjunto com ele. E acredito aqui que nós juntos aqui na plataforma global, a gente pode melhorar cada dia mais esse negócio chamado café, né? Envolvendo aí o produtor, a cooperativa, as empresas comerciantes, os torrefadores e o consumidor final. Então, assim, vamos trabalhar, continuar fazendo esse trabalho, acreditando que realmente isso vai ser um futuro para a cafeicultura. Obrigado, Edmilson. De fato, aqui na plataforma, o nosso objetivo é empoderar esses 3 tipos de interventores no campo, né? As cooperativas, os traders e a extensão rural, né? Com as nossas, para que esse esforço conjunto seja multiplicado e acelere essa transformação. Marcelo, por favor, as suas colocações. Muito obrigado. Eu quero terminar aqui fazendo uma saudação a todos os stakeholders que fazem parte dessa plataforma. Porque o que vocês estão fazendo aqui é o que a literatura mostra como o caminho da sabedoria. Que tudo começa pela curiosidade que é intrínseco ao ser humano. E é essa curiosidade que nos dá a oportunidade, às vezes, de fazer um exercício empático, que nada mais é do que olhar e enxergar pelos olhos dos outros. Então, eu, como um dos stakeholders, eu passo a enxergar pelos olhos do meu outro stakeholder que faz parte do meu processo. E quando a gente tem a experiência de fazer isso, nos dá acesso à descoberta. E são essas descobertas que nos levam ao aprendizado. Tá? E o aprendizado é o que choca com a nossa experiência do dia a dia. E a somatória disso tudo é o que se traduz em sabedoria. Então, acho que o que a plataforma está fazendo aqui é justamente isso. É somando a curiosidade, a empatia, a descoberta, o aprendizado e a experiência na formação de uma sabedoria de grupo que trará transformações ao setor. Então, parabéns a vocês por esse exercício cidadão, por esse exercício empresarial e desejo muito sucesso para vocês, colocando a ABAG à disposição desse trabalho também. Um abraço a todos. Legal, Marcelo. Eu quero também, aproveitando a sua deixa, dizer que a plataforma somos nós, né? Somos todos os membros aqui que o Pedro Ronca colocou, os exportadores, as cooperativas, as associações, os traders. Somos nós que trabalhamos juntos, né? Para melhorar um pouquinho a cada dia. Christian, por favor. Olha, Eduardo, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que seguir no caminho daquilo que o Marcelo definiu na intervenção anterior dele, que é esse caminho de mais, vamos dizer assim, holístico, né, da visão geral do desenvolvimento e da proteção da natureza e todas as relações que existem de combinação, um caminho do meio aí entre a prosperidade humana e a proteção daquilo dos recursos finitos que a natureza oferece. Quando você vê o problema que o café tem hoje com a certificação do Rainforest, por exemplo, eu acho que já é um pouco o exagero e a contaminação da agenda da sustentabilidade. Já virou uma coisa um pouco além daquilo que deveria ser todo o objetivo que a plataforma propõe e que eu acho que todo agronegócio brasileiro deveria propor. Então, eu acho que aí é que está um pouco o tricky point, né? Pegando esse exemplo do Rainforest com vocês, a gente chega no limite daquilo que já não é mais sustentabilidade. É uma coisa que ninguém sabe muito bem o que está falando e que tem efeito sobre toda uma cadeia produtiva, emprego, renda, melhoria, prosperidade, etc. Então, dentro desse conceito inicial ali, eu queria colocar a CropLife mais uma vez próxima de vocês, cumprimentar
a plataforma como um exemplo, um benchmarking para outras cadeias que têm que seguir no mesmo caminho. A CropLife tem todo, nós somos 44 hoje, vamos estar todas perto de vocês, assim que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês precisarem. Agora, com o nosso acordo, já está aberta a relação aí para qualquer coisa, ida e vinda aí, para o que vocês precisarem, a gente puder crescer junto e mostrar para o produtor de café que o que a gente faz é bom e que o que a gente fornece é seguro e que o que a gente faz junto gera prosperidade para todos os lados. Parabéns aí a todos, prazer estar com vocês aí e vamos em frente. Muito obrigado, Christian. A gente sempre brinca aqui de tentar se colocar na persona produtor e na persona consumidor, né? Às vezes eles trabalham tão arduamente, os produtores, por tanto tempo que dormem mais cedo e não tem culpa de não conhecer o mundo global, né, Tejão? Então, também é nosso dever prepará-los para esse entendimento com tanta coisa que a gente discutiu hoje. Eu agradeço também as certificações, ao Gustavo, que participou aqui, todas que são do grupo da plataforma, porque elas levantaram, desde os anos 60 também, muitas discussões importantes e atuam de uma forma muito importante no melhoramento. E temos que dialogar bastante. Tejão, seus comentários finais, antes da gente chamar o nosso time aqui. Um minuto, né? Marcelo e Christian deram aqui um slogan. O Peter Drucker, quando definiu marketing, ele falou: marketing é satisfação do consumidor com lucro. Síntese. Essa conversa de hoje aqui, eu diria que sustentabilidade é satisfação do cidadão com lucro. Eu acho que sustentabilidade e lucratividade são dois assuntos que a gente podia aí incorporar, né, aproveitando aqui este brainstorm aqui dos amigos. Pessoal, café 200 bilhões de dólares, pela informação que eu tenho, está na hora da gente ter meta. Não como da Dilma, lá que mudava a meta. Ter meta. É 200, qual é o objetivo para 2030? 300 bilhões de dólares. E isso é o que está faltando. Para de pensar na demanda. A demanda é pequena em tudo no planeta Terra. Pensa no potencial. Eu quero um business de 300 bilhões de dólares e não de 200. Isso vale para o Brasil em todas as cadeias produtivas. Acho que a plataforma pode alavancar essa coisa de um objetivo. Imagina a China, imagina a África, mas o que nós temos? Consumo per capita que a gente tem aí para buscar. E eu gostaria que o Brasil fosse uma grande Colômbia do ponto de vista de marketing do café. Não é o café, é Brasil. Os cafés, no plural, mais gostosos e saudáveis do universo. Um lugar em que os ETs das outras galáxias viriam para saborear. Então, o Brasil tem a condição de fazer uma grande Colômbia, simpática, agradável, games, um monte de coisa para mexer aí com a meninada. E meu último pedido, amigos, meu último pedido. Esse agora vai um pedido pessoal, hein? O Santos Futebol Clube é o sinônimo do café. O Santos Futebol Clube nasceu da Rua 15, da Bolsa do Café, na cidade de Santos. O Santos é o resultado do mundo do comércio do café. Nós estamos precisando de patrocinador lá. Gente, não há time de futebol melhor no mundo para ter estampado lá plataforma global do café do que o Santos Futebol Clube. E o Pelé, que dure 200 anos, antes que ele faleça, ele ainda podia fazer um merchandisezinho para nós aí. Pessoal, prazer imenso estar com vocês. Sucesso, viu? Muito obrigado a vocês. Foi uma delícia dialogar e moderar vocês, tanto nos alinhamentos, né? Foi muito divertido e muitos compromissos que vocês compartilharam conosco. Muito obrigado. E eu quero passar a palavra aqui para o meu colega Pedro, para ele fazer aqui as considerações finais e apresentar o nosso time trabalhando hoje aqui com vocês. Obrigado aí, foi realmente muito gostoso acompanhar vocês, sempre aprendendo com cada um, com a sua experiência, com a energia. Obrigado mesmo de coração a todos pela participação, pela contribuição e pela parceria. Não podemos deixar também de agradecer a nossa equipe aqui, que trabalha muito nos bastidores, todos eles, né? Maria Fernanda, que coordenou todo esse evento aqui, para que ele acontecesse. Pamela também, sempre no apoio geral aí, Matavelli, Tamara, Sampaio, e todo mundo que não está aqui hoje também, mas que está trabalhando para ajudar. Então, agradecer a equipe, mas, sem dúvida nenhuma, agradecer aos membros, né, que são a razão de tudo isso e que estão aqui
Infelizmente, não no formato ideal, gostaríamos até que tivéssemos todos juntos na mesma sala, se olhando, agora tomando um café juntos, almoçando, mas não foi possível. Então, esperamos que o ano que vem seja possível que esse encontro seja presencial. Aguardem que tem mais o ano que vem. Vamos manter o contato. Um bom dia a todos aí e um grande abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um abraço. Tchau, obrigada. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.